A aula de hoje vai ser sobre o número de oxidação, abreviado como NOx. Número de oxidação, NOx, também chamado de carga elétrica. Vamos relembrar substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias compostas são aquelas formadas por elementos químicos diferentes, enquanto que na substância simples, ela só tem um tipo de elemento químico. Por exemplo, uma substância composta, cloreto de sódio, tem os elementos sódio e cloro. Uma substância simples, gás cloro, o único elemento que tem é o cloro. Numa substância composta, tem alguns elementos que nunca mudam seus números de oxidação. Então, são esses que a gente tem que saber quem eles são. Os elementos da família 1A. Elementos da família 1A, se estiverem numa substância composta, sempre vão ter carga elétrica ou número de oxidação mais 1. Exemplo, o lítio é mais 1, o sódio é mais 1. Então, eu posso dizer que nesse meu exemplo, que está dado aqui, esse sódio é mais 1. Elementos da família 2A, todos eles são mais 2, desde que apareçam em substância composta. Cálcio, magnésio. Agora, os elementos da família 7A tem que tomar cuidado. Ele é menos 1 se estiver no final de uma fórmula binária. Pode também estar no final de outro tipo de fórmula, tudo bem? Mas tem sempre que estar no final. Tem 3 fórmulas aqui, e nessas 3 fórmulas que eu acabei de mostrar, tem o cloro. E o cloro é um elemento da família 7A. Na primeira fórmula, repara que só tem 2 elementos, e ele está no final, ali ele vale menos 1. O Cl é menos 1. No segundo exemplo, NaClO. Se você for em cima do Cl e colocar número de oxidação menos 1, você vai errar, porque aqui ele está no meio da fórmula e ainda essa fórmula ela é ternária. Se você for na última fórmula, Cl2O3, e colocar naquele cloro menos 1, também vai errar, porque aqui ele está no começo da fórmula. Então, está errado nesse caso e nesse. Existem outros também. O hidrogênio é mais 1, o alumínio é mais 3, bismuto é mais 3, a prata é mais 1, o oxigênio é menos 2. Repara que o bismuto eu coloquei mais 3. Em vermelho, porque existem fórmulas que ele pode ter, em algumas são poucas, mas ele pode ter números diferentes. Agora, qualquer substância simples, ou seja, o elemento está sozinho, olhou numa fórmula, só tem um elemento químico, não importa quem ele seja. Ele sempre vai ter NOx zero. Então, esse Cl aqui, ó, a carga dele é 0. Tudo bem? Digamos que eu tenho esta fórmula, gás carbônico, CO2. O que eu percebo é o seguinte, o carbono não está naquela tabela para a gente saber a carga, mas o oxigênio está. A regra é a seguinte, toda fórmula que você olhar ao redor dela e ela não tiver nenhuma carga, você vai dizer que ela é uma molécula neutra. Ou seja, a soma das cargas positivas e negativas sempre vai ter que dar 0. O oxigênio, no caso, na tabela ele vale menos 2. Só que nesta fórmula eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Como essa molécula tem que dar 0, se eu tenho 4 cargas negativas, então é lógico que para o carbono vão ter que sobrar 4 cargas positivas. Só que essas cargas positivas vão ter que ser divididas entre os átomos de carbono. Nesta fórmula, só tem um carbono. 4 dividido por 1, cada carbono, então, é mais 4. Então, os NOx sempre são colocados em cima da fórmula. Aqui abaixo da fórmula, esse número 1 e 2 são chamados de índices. E os NOx a gente coloca em cima. Outro exemplo. O hidrogênio, né? O oxigênio eu sei que é menos 2, vou multiplicar, dá menos 8.
O enxofre eu não sei, mas o hidrogênio eu sei. Ele é mais 1. 2 vezes mais 1 dá mais 2. O que eu sei é que essa é uma molécula neutra e a soma das cargas tem que dar 0. Vai uma dica. Numa molécula, a maior 99% das vezes só tem um elemento que é negativo. Todos os outros serão positivos. Então, para dar 0, 2 menos 8, para o enxofre faltam 6. Essas 6 cargas positivas vão ter que ser divididas entre um enxofre. 6 dividido por 1, então o número de oxidação do enxofre vale 6. Outro, repare que nesta fórmula o nitrogênio está sozinho. É uma substância simples. Todas substâncias simples têm que dar 0, não é isso? O único jeito de dar 0 é o quê? É ele ter carga 0. 2 vezes 0, 0. Veja para a próxima fórmula. Ela tem parênteses. Se tem parênteses, já vai ficar diferente. Com parênteses, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai pensar em fazer num rascunho para não errar. O número que está fora do parênteses, que no caso é o número 2, você vai tirar ele e vai mandar ele para cima do elemento que está fora do parênteses. Então, olha, lá dentro eu tenho o 2 vai para cima do ferro, e ao mesmo tempo que ele for para cima do ferro, ele vai entrar multiplicando duas letras que estiverem dentro do parênteses. Então, vai ser sempre assim. O índice que estiver fora do parênteses vai para cima do elemento que está fora do parênteses e vai entrar multiplicando os dois elementos que lá dentro estiverem. Então, vai ficar assim. Lá dentro eu tinha um nitrogênio. Repara que agora eu coloquei 2 vezes 1, eu coloquei 2. Eu tinha 3 oxigênios. 2 vezes 3 eu coloquei 6. E para cima do ferro eu coloquei mais 2. Por que eu coloquei mais 2? Porque eu sei que o oxigênio é menos 2. E como eu tinha dito anteriormente, um é negativo, o restante é tudo positivo. Bom, vou multiplicar o oxigênio. 6 vezes menos 2. Eu tenho 12 cargas negativas. O ferro, eu só tenho um ferro, né? Então, vai ficar 1 vezes 2, vai dar 2. Tem que zerar. 2 menos 2, 12, estão faltando 10. Essas 10 cargas positivas vão ter que ser divididas entre os nitrogênios. Só que agora eu tenho 2 nitrogênios. 10 dividido por 2, cada nitrogênio vale 5. Bom, esta fórmula que está aqui, ó, é rascunho. O que você vai fazer agora? Você vai pegar os números de oxidação que você encontrou e vai colocar lá na fórmula verdadeira. O Fe é mais 2, o O é menos 2 e o N é mais 5. Vamos fazer mais uma dessa? Então, olha aqui, novamente, com parênteses. Então, olha, lá dentro eu tenho um enxofre. Eu já sei que esse número 3 vai multiplicar esse enxofre. Eu também sei que o número 3 vai multiplicar o 4, mas eu também sei que ele vai subir. Então, sempre o índice fora do parênteses entra multiplicando duas letras e sobe. Então, vai ficar assim. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. E esse 2 já estava ali. E sobe o número 3. O oxigênio é menos 2. E eu vou começar a multiplicar por ele. 2 vezes menos 12, 12. 12 vezes menos 2 dá menos 24. 2 vezes 3 dá mais 6. Para zerar, 6 menos 24 estão faltando 18. Essas 18 vão ser divididas entre 3 enxofres. Cada um vale 6. Como eu disse, isso aqui é rascunho. Então, você vai colocar lá em cima. 3 menos 2 mais 6. Ok até aqui? Bom, ainda tenho que explicar para vocês
quando não dá zero. Exemplo, digamos que eu tenha esta fórmula aqui, ó, ClO3 menos. Então, esta fórmula, ela não é neutra. Ali está dizendo que ela, no total de suas cargas, ao invés de igualar a 1, tem que igualar a 0. Então, olha como é que eu vou começar. Eu sei que o oxigênio vale menos 2, mas aquele cloro eu não sei quanto ele vale, certo? Então, eu vou falar assim, bom, não vai dar 0, tem que dar menos 1. Então, eu começo. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Quanto que tem que ser esse cloro para na hora de somar dar menos 1? Só pode ser mais 5. Só tenho um cloro. 5 dividido por 1. Esse cloro, então, vale 5. Ok? Um outro exemplo. MnO4 menos 2. Vamos ver esse agora. Agora tem carga elétrica. O oxigênio eu sei que vale menos 2. Repara que aquele menos 2, ele era da fórmula. E esse menos 2 que eu coloquei em vermelho é da tabela. Então, olha, a fórmula não vai ser igualada a zero, vai ter que ser igualada a menos 2. Então, eu vou fazer aqui primeiro. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Quanto tem que ser o manganês? Que número que eu tenho que pôr aqui que para tirar menos 8 dê menos 2? Só pode ser mais 6. 6 dividido entre 1 manganês, cada manganês vale 6. Então, olha, a única diferença de uma fórmula neutra para uma que tem a carga elétrica é na hora de igualar. Você vai, se tiver sinal, você vai igualar ao número que tiver ali. Se não tiver, você vai ter que igualar a 0. Bom, para a aula de hoje, é só isso de número de oxidação. Vai ser muito usado para a aula de balanceamento. Até logo!